Olá, olá pessoas! Vamos para mais um Vencedores e Perdedores neste pós-semana 17 da NFL. Tem vídeo para vocês, tem vídeo sobre 49ers e Bears, tá? Eu fiz um vídeo a mais sobre esse jogo, NFL Sem Stats, que eu vou comentar um pouco sobre a partida, alguns personagens importantes. Esse vídeo só para os membros, claro. E tem muito mais conteúdo para os membros, que está sempre no primeiro comentário fixado, tá? Vem com a gente para a pós-temporada. Esse é o melhor momento para você testar o Like Plus, tá? Como que faz? Clique em Join, abaixo do vídeo tem o botão Join, tá? Seja no celular ou junte-se, não sei como tá em português, mas do lado do like, clica lá no like e vem com a gente com o like para o Like Plus, tá? Esse é o melhor momento para você testar porque a assinatura é mensal. E aí em janeiro é playoffs da NFL, então o melhor momento possível para você ter acesso a tudo da pós-temporada da NFL. Vem com a gente. E no final desse vídeo, eu vou sortear 5 Like Plus. Se você está vendo na Premiere, 5 Like Plus serão sorteados como presente de final de ano. E quem comenta no vídeo, enfim, quem engaja com o vídeo, quem deixa like tem mais chance de ganhar, tá? Já mostrei isso para vocês como acontece. Então, engaje com o vídeo, vamos juntos. Vamos começar com os vencedores. Vinheta na tela, André. Bom, vamos começar com os vencedores. Eu acho que não poderia ser outro jogador que não o Drake Maye para puxar a fila aqui. Um jogo espetacular contra o New York Jets. Foram 5 touchdowns do Drake Maye. Ele sequer terminou a partida e entre 10 e 19 jardas, que foi onde o Drake Maye fez o seu ganha-pão nessa temporada, 6 de 7 para as 3 touchdowns. Ele teve o triplo de touchdowns do que passes incompletos na zona intermediária do campo. Foram 5 na partida. O time do New York Jets completamente dizimado nesse momento, assim, em termos de até frustração, né? Quase saiu uma briga no meio do jogo, mas a impressão que me passa é que são dois times em momentos completamente diferentes. Daqui a pouco eu falo mais sobre os Jets. Uma senhora atuação do Drake Maye contra um time muito fraco, é verdade, mas os Patriots foram lá e fizeram a deles. Segundo vencedor aqui, o Christian McCaffrey contra a frágil defesa terrestre do Chicago Bears. Todo mundo tá careca de saber disso, eu tô falando faz bastante tempo e falei durante a transmissão no domingo também. O McCaffrey não tem nada a ver com isso, foi um dos melhores jogos em eficiência do Christian McCaffrey em termos de jardas por carregada, né? E o McCaffrey está prestes a ter a segunda temporada de 1.000 jardas recebidas e 1.000 jardas corridas na sua carreira, 2.000 jardas de scrimmage. Isso é bem notório. O McCaffrey foi a alma desse ataque, a aura e o motor do ataque do San Francisco 49ers durante essa última temporada. Sim, o Brock Purdy tem aí 2 jogos com 5 touchdowns totais, está numa fase muito boa aí na sua temporada, uma temporada que começou conturbada, com lesão no dedão no pé, uma temporada que começou com mais interceptações também, foram 7 nos 5 primeiros jogos dele no ano, mas o Christian McCaffrey merece todos os elogios do mundo, porque sem George Kittle em alguns momentos, como foi essa última partida, sem Brandon Ayuk o ano inteiro, com o Mac Jones, o ponto em comum, o denominador comum de São Francisco, que pode ser a folga da NFC da semana 1 à semana 17, foi o Christian McCaffrey. O Christian McCaffrey é um dos jogadores mais valiosos dessa temporada. Não, ele não será o MVP, meu voto seguirá sendo um quarterback, ainda não decidi, já falo sobre isso, mas o Christian McCaffrey, no mínimo, é o Comeback Player of the Year. Que vale lembrar, é muito importante para você ser o Comeback Player of the Year, a palavra back é muito importante dentro da palavra comeback. É o jogador que voltou, come back, ele voltou. Para você voltar, você tem que ter ido alguma vez. Então, é muito importante ressaltar que Comeback Player of the Year é diferente de Most Improved Player, que é um prêmio que existe na NBA, jogador que mais melhorou. Por exemplo, Trevor Lawrence, eu não acho que seja Comeback Player of the Year, porque ele nunca foi desse jeito como ele está sendo nas últimas semanas. E ele é, nas cotações, o segundo colocado. O Christian McCaffrey já foi. No passado ele teve lesões, não foi bem quando jogou e voltou. Então é muito importante isso. Inclusive, a partir deste ano eu começo a falar sobre justamente esse prêmio. O veterano que mais melhorou e o jogador em contrato de calouro que mais melhorou, tá? São 2 prêmios que eu estou criando da minha cabeça, mas que existe na NBA, né? O Most Improved Player. Terceiro vencedor, eu fico intrigado para ver se algum time não vai ficar de olho nele. Malik Willis. O Malik Willis melhorou passando a bola, não acho que seja o suficiente para um time brigar por divisão, brigar por Super Bowl e tudo mais, mas talvez algum time na carência de quarterback ou que drafte um quarterback como um projeto e queira ter alguém mais estabelecido, possa ficar de olho no Malik Willis, porque a derrota do Green Bay Packers na última semana, certamente no sábado, não é na conta do Malik Willis, que quando substituiu o Jordan Love, isso aconteceu agora, mas aconteceu no ano passado contra Indianapolis e Tennessee, ele deu conta do recado, ele não fez feio, ele não é mais o jogador que era no Tennessee Titans, quando teve aí uma oportunidade para ser titular
lá em Tennessee. É um jogador diferente hoje, um jogador melhor passando a bola. É o suficiente? Ainda acho que não, mas tem vários elementos importantes e interessantes. Inclusive jogou bem contra os Bears também, né? Mas aí ele não foi titular. Quarto vencedor, o Bijan Robinson. Tá aí um prêmio interessante, né? Colocar o melhor running back da temporada e tal. Então, vou fazer esse vídeo, vou pensar com carinho, vou fazer esse vídeo para os membros, tá? Então hoje vai estar no ar aí para vocês os 5 melhores running backs da temporada, o prêmio de melhor running back da temporada, o pódio, sei lá, 3 melhores, não sei como que eu vou fazer nesse aspecto. Não sei quem eu vou votar, vou estudar, ficar de olho em algumas questões, pensar, ponderar, olhar o game log, rebobinar a fita, expressão bem quem nasceu em 91 que nem eu, né? Rebobinar a fita e pensar com carinho. Mas fato é que nessa semana o Bijan Robinson é o vencedor. A derrota dos Rams aconteceu também, porque o Matthew Stafford teve 3 interceptações, isso foi um fator, é óbvio, mas o Bijan Robinson teve big plays, e eu acho que isso vem sendo um fator muito importante nas vitórias de Atlanta, né? Foi assim contra Buffalo também, só para citar um outro jogo, e ele é um grande running back, tomara que tenha um ataque como um todo melhor na próxima temporada, e sai como vencedor, mesmo que Atlanta esteja eliminado. Seguindo na mesma divisão, esse eu estou falando sobre há algum tempo, Tyler Shough. O Tyler Shough, eu acredito que talvez ele tivesse mais bem cotado no draft se ele não tivesse o histórico de lesão que ele teve e se ele não tivesse 26 anos. Etarismo? Não. É quando você drafta um quarterback com 26 anos, ele vai ter 30 anos no final do contrato de calouro. Bom, em meio a tudo que aconteceu, os Saints fizeram certo em dar uma oportunidade para o Shough no meio da temporada, até porque garantiram o contrato dele. E ele está mostrando um excelente trabalho no que ele se destacava em alguns momentos no college, que é o passe em profundidade. Para mais de 15 jardas, 4 de 6, 136 jardas nesse último jogo. E Chris Olave tendo atuações fantásticas, uma sintonia incrível com o Tyler Shough. É mais uma vitória na conta do ataque de New Orleans e do Tyler Shough. New Orleans ainda tem um monte de buraco, a divisão não é tão forte, pode ser que no ano que vem os Saints tenham uma oportunidade. O time tem muito buraco ainda, essa gestão completamente aloprada do Mickey Loomis, né? Enfim, acabou dando sorte que o Tyler Shough deu certo no final do ano, porque não houve projeto, né? Todo ano, basicamente, os Saints draftam um quarterback, até ver se alguém dá certo no segundo dia ou terceiro dia. Já teve o Ian Book, por exemplo. E aí, dessa vez, deu certo, né? Mas uma coisa importante, considerando que a classe de quarterbacks do draft do ano que vem, ela não é tão empolgante, eu acho que o Tyler Shough ganhou uma oportunidade para ser quarterback no ano que vem. Ele merece essa oportunidade e eu acho que ele será quarterback do Saints. Os Saints podem ir com outras posições e não quarterback. O Parker Washington, um jogador que merece já há algum tempo estar aqui nos vencedores e perdedores, no lado dos vencedores, porque houve tanta empolgação em relação ao Brian Thomas e tanta empolgação em relação ao Travis Hunter, mas existe um argumento que o melhor recebedor do Jacksonville Jaguars em várias partidas esse ano foi o Parker Washington, vindo do absoluto nada. Ninguém esperava. Talvez a melhor sintonia do Trevor Lawrence seja com ele, inclusive, neste ano. Teve um drop nessa partida, inclusive, foi ele? Agora eu me esqueci de anotar vendo o tape. Mas o ano dele como um todo é muito bom, a produção dele em média e longa distância é muito boa, e eu acho que essa melhora do Trevor Lawrence, para além da questão do jogo terrestre, de Jacksonville ter melhorado em relação ao ano passado, parabéns ao Leon Cohen por isso, eu acho que é em função do Parker Washington que merece ser mencionado. Voltando ao sábado, o Derrick Henry, por quê? Era uma missão difícil, com o Tyler Huntley de quarterback, Lamar Jackson não está em seu melhor ano, mas ainda é o Lamar Jackson, né? E torcendo bastante para que ele esteja apto a jogo no domingo. A última informação que eu vi foi que existe otimismo, mas que na quarta-feira a gente vai saber mesmo. Eu acho que ele vai para jogo, tá? Mas o Tyler Huntley não passa perto do seu Lamar Jackson. Com isso, os Ravens obviamente iam correr com a bola, e a defesa dos Packers saberia que os Ravens iam correr com a bola com o Derrick Henry, e a defesa terrestre dos Packers não é ruim. Contra box de 7 jogadores, ou seja, 7 na frente do Derrick Henry, 7.2 jardas por carregada, contra box pesadíssimo, 8 jogadores no box, no front, um front 8 para parar o jogo terrestre, 5.3 jardas por carregada e 4 touchdowns. A linha ofensiva de Baltimore, inclusive, fez um bom jogo, abrindo espaço para o jogo terrestre, não é só na conta do Derrick Henry, mas talvez tenha sido o jogo mais marcante do Derrick Henry neste ano, um ano que ele sofreu com fumbles, um ano que ele não vai bater 1.900 jardas, um ano que o ataque de Baltimore como um todo não teve a mesma produção, a linha ofensiva, por exemplo, caiu de produção, só tem o Zay Flowers confiável, os tight ends não estão bem, não é um ano saudável do Lamar Jackson. Com isso tudo, Derrick Henry ajudou os Ravens a vencer os Packers aí no jogo fora de casa no sábado, que se eles perdessem eles estariam eliminados. Eles venceram, os Steelers perderam no domingo, e agora o Sunday Night Football da semana que vem é Baltimore e Pittsburgh, a grande rivalidade da NFL no século XXI, valendo vaga e podendo ser o último jogo da carreira do Aaron Rodgers se os Steelers forem eliminados. Isso muito na conta do Derrick Henry. Jer'Zhan Newton, ou Johnny Newton, que era como a gente chamava ele na época do draft, saindo de Illinois,
Um jogador que eu gostei bastante da escolha dos Commanders na segunda rodada do draft do ano passado. Tinha só 2 sacks na temporada, ele teve um jogo de 3 sacks contra a linha ofensiva dos Cowboys. Vamos ver se esse foi o jogo de breakthrough, né, de desabrochar do Newton, que eu acho que tem um potencial bem interessante para pressionar o quarterback, e eu coloco ele como vencedor aqui, mas eu poderia colocar o Dan Quinn, por quê? Porque um dos problemas da defesa de Washington e sua queda de produção neste ano foi a questão da idade mais avançada de boa parte das peças. Pois bem, o Zerhan Newton nasceu quando a novela O Clone estava no ar. Ele nasceu em 2002. Ele nasceu depois do Penta. Ele tem 23 anos. É um dos jogadores mais jovens dessa secundária. Ele nasceu depois do Penta. Eu não sei se ele nasceu, acho que em agosto. Mas, enfim, é um jogador jovem e está precisando de talento jovem essa defesa dos Commanders. Então, dando uma menção ao jogo de sábado. Para terminar, os vencedores, claro, né? Já deu like? Já comentou para ganhar o Like Plus? 5 Like Plus, hein? Presente de Natal, pós-Natal, presente de fim de ano. Pra vocês virem com a gente nos playoffs. Se você não ganhar, você pode assinar também. R$8, né? Baratinho. Mas, ó, para terminar. Myles Garrett, vou falar de novo dele, porque, mais uma vez, é importante. Tem muita gente que não assiste os 7 coisas que você precisa saber e assiste o Vencedores e Perdedores. Tudo bem, não tem problema. Então, por isso, eu vou mencionar de novo, porque é muito importante. Ele teve 0 sacks. Ele estaria nos perdedores porque ele não quebrou o recorde? Não. Porque ele teve 6 pressões, ele foi fundamental na vitória. Várias vezes, olhando o tape, ele tomou chip, ou seja, o jogador ia correr a rota dele, seja running back ou tight end, e dava um empurrão no Myles Garrett, e isso faz com que a rota atrase a se desenvolver. Isso gera um custo para o ataque, por conta do medo do Myles Garrett do outro lado. O Myles Garrett com 0 sacks, eu não vou dizer que ganhou o jogo, porque o Fanning teve uma boa jogada, foi um passe que acabou dando certo do Shadow Sanders, acho que a defesa de Cleveland é fantástica como um todo, é uma boa defesa, uma defesa top 5 para mim neste ano, mas o Myles Garrett é um vencedor, mesmo com 0 sacks, para mostrar que não é só sack que importa, é quanta destruição, quanto estrago você faz no ataque adversário, e ele fez muito. Carlo Ancelotti, o vencedor, porque estava no Levi Stadium para assistir Ben Johnson contra Kyle Shanahan, né? Que encontro de treinadores, Ancelotti, Shanahan, Ben Johnson, coisa fantástica, hein? Olha só quanto talento, quanta inteligência reunida no Levi Stadium. E o Ancelotti assistiu a partida entre Bears e 49ers, espero que ele tenha gostado. Disse no Instagram, na foto lá, se ela foi no Instagram, não sei onde vi, que gostou, bons atletas, bom jogo e tudo mais. Estaremos também no Levi Stadium em fevereiro, e lembrando, você que está assistindo obviamente no YouTube esse vídeo, você pode assistir o Super Bowl 60 também pelo YouTube, na GETV. Será a mesma transmissão do Sport TV, com o Everaldo narrando, comigo comentando, tá? Então teremos o Super Bowl pela primeira vez sendo transmitido no YouTube de graça para vocês. É um tremendo feito que me deixa muito feliz e que casa com aquilo que eu falei muitas vezes. Fiz essa mudança, dei adeus à minha casa durante 11 anos, que eu sou muito grato pela ESPN, justamente por essas possibilidades de levar a NFL a mais pessoas, de furar mais a bolha e trazer mais pessoas para amarem esse esporte. Então é isso, fiz esse gancho maravilhoso, vamos para os perdedores. Perdedores. Bom, não podemos colocar outro senão o Matthew Stafford, né, Brasil? Matthew Stafford. 3 interceptações, acho que a terceira foi a que foi menos culpa dele, mas a primeira ele lança uma bola mais alta que deveria, a segunda ele telegrafa o passe e a bola fica pendurada, e essas 3 interceptações foram fundamentais na vitória de uma posse só do Atlanta Falcons. É muito necessário, você torcedor de Atlanta que está assistindo, provavelmente você deve estar bravo, porque bom, acho que não, né? Pô, eu falei do Bijan Robinson, mas talvez você olhe e fale, mas eles não ganharam só porque o Stafford teve interceptação, teve mérito. Teve. A defesa de Atlanta com certeza absoluta melhorou, e finalmente eles fizeram algo que a gente falava que há 10 anos, investir em pass rusher no draft. Eles poderiam ter feito isso no ano passado, em vez de draftar o Michael Penix, ter draftado o George Verse ou o Laiato Lato. Qualquer um dos dois teria sido um upgrade à defesa de Atlanta. Isso acabou acontecendo neste ano, inclusive falando em Falcons e Rams, a escolha de primeira rodada dos Falcons por conta da troca que aconteceu nesse último draft é dos Rams. Mas deu certo, agora precisa meio que arrumar a casa e ter mais consistência no ataque, né? Na posição de quarterback. O Drake London perdeu jogos por lesão neste ano, acho que isso foi um fator também. O Michael Penix definitivamente não me empolga. Kirk Cousins, teve muita gente falando que se o Kirk Cousins tivesse começado todos os jogos para Atlanta, eles teriam vencido a divisão. Talvez, mas 2026, eu não sei se eu consigo apostar nisso. O Stafford é um perdedor não só pela partida, mas porque foi mais uma derrota contra um time que não deveria ter perdido, né? E pau que bate Chico, bate em Francisco também, né? Josh Allen também não deveria ter perdido para Atlanta naquele Monday Night Football, deixando muito claro, não é uma questão só sobre o Stafford. Mas sobre o Stafford a gente fala sobre isso porque esse jogo pode ter tirado o MVP do Stafford. Porque foi um jogo com também múltiplas interceptações que tirou
o Brock Purdy do MVP, né? Aliás, não estou falando do Brock Purdy aqui porque eu falei ontem já, nos vencedores. O Brock Purdy com 4 interceptações contra os Ravens, né, no Natal. Era um jogo de cabeça-chave número 1 contra cabeça-chave número 1, potencial Super Bowl, foi um apagão dele. E o MVP foi pro cacete naquele jogo. E talvez o MVP do Stafford tenha ido pro cacete também nessa partida, tá? Então, sai como perdedor. Jared Goff sai como perdedor. Primeiro porque a potência ofensiva dos Lions como um todo nessa temporada não foi a mesma do ano passado. E Detroit perdeu para um time que, bom, que estava morto já na temporada há algum tempo. A rivalidade divisional, mas o que o Goff precisava fazer nessa partida? Passar bem contra a Blitz, sobretudo, né? Minnesota é o time que mais manda Blitz na NFL. Foram 5 sacks no jogo, mas contra a Blitz 6 de 16 e 2 interceptações. A primeira interceptação foi a mais Jared Goff possível. Chega a pressão e ele cospe a bola no meio do campo. Então é frustrante, eu imagino que o torcedor dos Lions esteja frustrado, porque infelizmente se provou o maior temor em relação ao Jared Goff, que é a ausência de produção em jogos que ele não está confortável. O Jared Goff com pocket confortável, ele é um baita quarterback. Mas quando não tem conforto, é isso aí que a gente viu. Vitória com muito mérito do Minnesota Vikings, jogando como sabe jogar, mas tem que colocar o Goff aqui nos perdedores, os Lions estão eliminados. Jonathan Gannon é um perdedor porque a defesa de Arizona por boa parte da temporada foi extremamente soft. Eu não sei se eu voltaria com o Jonathan Gannon para o ano que vem, sinceramente. Teve alguns flashes de boa produção, mas se você quer um jogo, uma campanha que resume o que foi o Jonathan Gannon, é a campanha da primeira derrota contra São Francisco fora de casa, que o Gannon deixa a defesa absolutamente mole e pouco a pouco os 49ers vão buscar o field goal da vitória e buscam com, enfim, paciência, parcimônia, porque a defesa de Arizona acho que estava esperando bolas na endzone, sei lá. E nesse jogo contra Cincinnati, tudo bem que é o Joe Burrow, o Ja'Marr Chase do outro lado, mas senti um pouco isso também. A defesa melhorou no pass rush, tá? Que era um problema crônico do ano passado. Mas eu não acho que esteja no ponto. E aí também tem a questão de quarterback, porque o Kyler Murray, tudo indica, não volta para o ano que vem. Será que você quer dar pelo menos 2 anos para um novo quarterback com o Gannon, que é uma mente defensiva? Não sei. Quarto perdedor, o Sam Darnold. Eu vou bater de novo nessa tecla, porque não foi um bom jogo dele fora de casa contra o seu ex-time. Mais uma vez, Seattle, eu falei segunda, Seattle venceu apesar do Sam Darnold. Eu nem falar que dos turnovers, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu vou falar é que a impressão que me passa é que ele fica acuado em jogo importante, em jogo que vale muito. E, cara, se não fosse... Vamos trocar de lado, vamos colocar o Bryce Young no Seahawks nessa partida, vamos fazer esse exercício? Se você coloca o Bryce Young em Seattle nesse jogo e o Sam Darnold em Carolina, o resultado vai ser o mesmo. Os Panthers iam perder o jogo e Seattle ia ganhar. Porque foi muito mais o jogo terrestre, aliás, uma boa notícia para Seattle, e a defesa de Seattle, do que o quarterback. E eu não consigo, de novo eu falo isso, eu não consigo ver 3 jogos consecutivos do Sam Darnold sem espalhar farofa na pós-temporada. Eu não consigo. É por isso que essa folga, ela é vital para Seattle. Porque a folga não é só descansar, é fugir de um jogo. É não precisar jogar nesses playoffs da NFC. Será que vale a pena jogar no wild card, Seattle? Não vale, né? Melhor jogar no Lumen Field em casa. Embora, por incrível que pareça, o desempenho do McDonald, do técnico do Seahawks fora de casa, é melhor do que em casa, que é uma loucura, considerando a home field advantage, o barulho em Seattle. Mas certamente eu já estive lá, eu sei muito bem, meu ouvido também apitando depois do jogo, o Lumen Field vai ser um tremendo fator na pós-temporada. Independente não, porque Seattle pode ser seed 5, aí Seattle só joga... Tá, enfim, vocês entenderam. Ainda não tem meu palpite, tá? Quinto perdedor, o Mike Tomlin. Porque... Novamente, não adianta nada ter campanha positiva, gente. Até quando... Gente, se você é criança, deixa no mudo agora, por favor. Adulto vendo com criança, coloca no mudo. Até quando essa punhetação de campanha positiva na carreira do Mike Tomlin vai ser argumento para justificar que ele é um grande treinador? Até quando? Gente, desculpa, não tinha como ir para esse jogo dessa maneira. Sonso. Os Steelers jogaram de maneira sonsa. Eu acho que uma instituição como o Pittsburgh Steelers, 6 vezes campeão do Super Bowl, merece mais. Com todo o respeito à defesa de Cleveland, que eu já elogiei, ao Myles Garrett e tudo mais. Mas esse jogo não foi só os Browns que ganharam.
Foi também muitos Steelers que perderam, com uma atitude sonsa nessa partida. Se eu fosse torcedor dos Steelers, eu estaria revoltado com o futebol americano que esse ataque apresentou. Revoltado, covarde. E isso é na conta da comissão técnica. Ah, o Arthur Smith. Não, quem manda é o Mike Tomlin. Ele não pode permitir o ataque entrar dessa maneira, covarde. Ah, a gente não quer o recorde de sacks. Dane-se o recorde de sacks. O Michael Strahan teve o recorde contra o Brett Favre. Você acha que na introdução do Hall da Fama... É, porque o Brett Favre foi o sack número 22,5 do Michael Strahan, né? Ninguém nem lembra isso, velho. Pô, me revolta. Sério. Nossa. Ó, sexto perdedor. Põe a foto do Baker Mayfield aí, André. É o ataque de Tampa. É o ataque de Tampa, como um todo. Não vou colocar só o Baker não, mas ó. A primeira interceptação é um passe que fica curto do Baker. A segunda interceptação é um passe forçado. O Austin Davis, o safety dos Dolphins, estava acompanhando a rota do Ibuka no fundo, estava dobrado, não tinha por que forçar aquele passe. Aí olha como começou o jogo. Começou com um touchdown, aí parecia que Tampa ia ganhar esse jogo. E aí, quem sabe, eles teriam uma chance de ganhar, a Carolina perder, a coisa fica bem interessante. Né? Sequência, punt e interceptação. Aí no segundo tempo teve uma sequência punt, interceptação, essa segunda que eu falei, e fumble. Porque aí você olha, é muito louco isso, porque se você olhar, se você não assistir o jogo, se você pegar só o box score, você vai falar, cacete, o Baker teve mais de 300 jardas. Então, não, então em terceira descida o time foi mal, né? Não, o time não foi mal. Na red zone eles foram... Não foram. A questão é que eles deram um tiro no pé. Até porque o jogo terrestre de Miami, show de bola essa temporada, mas a defesa dos Dolphins, a secundária, não é boa. É mais um jogo que a Miami venceu, mas Tampa também teve tiros no pé. E a folga em diante dos Bucks iguala a uma vitória. Esse time derreteu na reta final. O Ibuka estava candidatíssimo a calor ofensivo do ano. Derreteu. Baker para mais de 10 jardas, inclusive, hein? Dos últimos jogos. Esse jogo até que foi ok, mas houve as interceptações. E interceptações foram cruciais nas últimas duas derrotas, sem contar com essa. Ou seja, nas três últimas derrotas. Sétimo perdedor, o Aaron Glenn, porque, desculpa, mas eu não vejo uma diferença do New York Jets em relação ao que eu vi no ano passado. É muito evidente que falta talento, mas muito evidente também que está caminhando para perder o vestiário. Teve uma informação do Armando Salgueiro, que é setorista dos Dolphins, salvo engano, mas que eu acho que ele era dos Dolphins, mas eu tinha visto que foi do Salgueiro, que a situação do Aaron Glenn estava ficando bem em cima do telhado e que ele pode cair do telhado no final da temporada e que os Jets acabem limpando a casa inteira de novo, com um novo quarterback no ano que vem e um novo técnico no ano que vem. Eu não duvido que isso aconteça. Até porque tem um fator muito forte. Os Jets têm uma penca de escolhas de primeira rodada no futuro. Uma penca. Tem a do Quinnen Williams, que foi para os Cowboys. Tem duas dos Colts, por conta do Sauce Gardner. E essas escolhas vão ser no meio da primeira rodada, porque os Colts não foram para os playoffs. Então, assim, olho nisso, tá? Porque eu não duvido. A defesa dos Jets, enfim, até teve alguma dignidade um pouquinho depois da saída do Quinnen e do Sauce, mas mesmo assim. Oitavo perdedor? Não é o Jalen Hurts. É quem duvida do Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles é o time que tem o ataque que joga mais feio em segundo tempo na NFL, sem dúvida nenhuma. É coisa de maluco assistir os Eagles em segundo tempo. É um ataque que não tem variação. É basicamente uma música do Eddie Lemon. O Eddie Lemon, ele foi um dos expoentes do Tecnofunk, eu acho, né, do Paraná e tal. Eddie Lemon, que inclusive é o patrão do quarterback Pantufa, né? Tem a música dele que ele fala sobre Pantufa, né? Você é tipo Pantufa. Você sabe que música eu estou falando. Além do grande clássico Madagascar e também Tuts, 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 quero ver. Eu cheguei, quando eu estava na Atlética na minha faculdade, a cotar um show do Eddie Lemon. E aí a gente descobriu que era meio caro. Era tipo 10 mil reais o show do Eddie Lemon e para o nosso orçamento era meio caro isso. 10 mil reais para um show não é tanto, mas aí infelizmente não aconteceu o show do Eddie Lemon. Então você que fez direito na USP de Ribeirão Preto entre 2010 e 2015, minhas sinceras desculpas, você não pôde aproveitar Eddie Lemon, aí, essa grande lenda. Onde eu estava? Assim, Philadelphia Eagles. Eu venho falando há algumas semanas, falei no Twitter, falei em vídeo para os membros, esse time está sendo descartado e ele não deveria ser descartado. E ele está sendo descartado, eu falei para os membros isso, porque a expectativa de Philadelphia é que ele fosse o favorito isolado da NFC. E a realidade é que ele não é o favorito isolado da NFC, mas ele também não é o pior time da NFL. Longe disso, até porque a defesa está jogando para cacete. Olho na defesa dos Eagles, porque ela está jogando muito futebol americano. Uma defesa que mostrou uma agressividade formidável na última partida. O Josh Allen fez um bom jogo, foi muito por conta dele que os Bills brigaram no final, né? Sobretudo ele correndo com a bola.
teve os seus momentos de imposto Allen, tipo aquela terceira descida para 8 que estava no campo de ataque em alcance de field goal, e que ele virou o peão do baú e virou um punt. E se talvez tivesse tido esse field goal, o Buffalo teria vencido. É verdade que o Philadelphia empacou o ataque no segundo tempo de novo. Eu tô cansado de falar tudo isso porque é tudo igual. Mas esse é um time que sabe sofrer. E é uma defesa boa, a defesa do Vic Fangio. Não descarte o Philadelphia Eagles. Não é o favorito para ganhar o Super Bowl, mas não dá para descartar a Filadélfia, gente. Vamos imaginar um cenário que os Eagles sejam cabeça de chave número 3, certo? Detroit com fim de festa, perdeu o último jogo para os Vikings, perde para os Bears vencem, são seed 2, São Francisco ou Seattle seed 1, São Francisco ou Seattle seed 5. Philadelphia seed 3 pegaria o seed 6, que pode ser o Los Angeles Rams. Os Eagles venceram os 2 últimos jogos contra os Rams, um deles nos playoffs. Aí beleza, a Philadelphia passa. Vamos supor que os Bears ganhem dos Packers, supondo que os Bears sejam 2 e os Packers o 7. Não acho que vai acontecer isso, mas tudo bem. Eu consigo ver os Eagles ganhando dos Bears. Mesmo que o último jogo tenha sido uma dominância da linha ofensiva dos Bears sobre a defesa, o front de Filadélfia. E de repente, Filadélfia está na final de conferência. E se tiver contra o São Francisco 49ers ou contra o Seattle, eu consigo ver a Filadélfia ganhando. Não estou falando que é o meu palpite, apenas que é um cenário plausível. E o oposto, não descartem o Philadelphia Eagles. Esse time é o atual campeão, ele joga feio no ataque, indubitavelmente, mas o A.J. Brown melhorou nas últimas semanas, a defesa é boa pra cacete, o Saquon Barkley, considerando o mês de dezembro, tá bem melhor, não descartem os Eagles. Nono perdedor, o relógio do Ben Johnson, que eu não sei qual é, já falei muitas vezes que eu acho uma imbecilidade total você gastar muito dinheiro com o relógio, então se você está usando o Rolex no pulso, por que você fez isso? Talvez você tenha tanto dinheiro que você não pense, tipo, vou comprar porque, né? Por quê? Dizem que relógio é tipo um cartão de visitas, que aí você é levado a sério, mas compensa ser levado a sério por pessoas que consideram o seu relógio como algo importante, um cartão de visitas? Eu honestamente acho que não. De qualquer forma, eu imagino que o relógio do Ben Johnson seja esse que esteja na tela, que o André colocou, e a gestão de relógio dos Bears de novo foi atrapalhada, e dessa vez não deu certo. Contra os Packers teve um onside kick muito bem executado pelo Kyrie, inclusive, e dessa vez contra os 49ers estourou o cronômetro com um passe incompleto, e os Bears perderam a partida. E não estou falando da hook and ladder, estou falando da campanha como um todo, como eu falei na segunda-feira. Isso precisa melhorar, e a comunicação nos Bears precisa melhorar. Teve delay of game. Não pode acontecer isso no final de um jogo. Isso é na conta do treinador, que precisa colocar todo mundo nos eixos, tá? É o comandante do time que precisa fazer isso. E por fim, o último perdedor, eu! Estou falando que nem um Chapolin agora. Pam, 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 pam. Vou assistir Chapolin hoje. Pam, 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 pam. Vou assistir... eu queria ver o da corneta paralisadora. Falando em faculdade, teve uns jogos jurídicos que alguém levou uma cornetinha. E aí a galera, tinha que paralisar. Boas recordações, do que eu me lembro, claro. E aí, onde eu tava, assim, eu sou um perdedor, por muitos motivos, né? Porque, assim, primeiro de tudo, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. E eu tento fazer o meu melhor. Mas eu sei que eu não vou agradar todo mundo. E, enfim, faz parte, né? Mas eu sou um perdedor porque eu vou ter que votar para MVP. Não pro prêmio mesmo, né? Óbvio que os americanos estão cagando pra minha opinião. Mas eu vou ter que votar para MVP, né? A gente vai ter o troféu imprensa de novo, aqui no Brasil, eu vou ter que votar para MVP. E eu sou um perdedor porque não adianta em quem eu votar, as pessoas vão me xingar. É o meu ônus aí, né, da minha profissão. Mas eu trabalho com o que eu amo, com pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo, que gostam do nosso trabalho. E a gente volta no ano que vem com mais vencedores e perdedores, com mais vídeos aqui no canal. E eu sou um perdedor também porque eu não acho que eu tenha feito uma boa temporada. Eu falei sobre num vídeo para os membros, eu poderia ter feito mais e melhor. Não foi a minha melhor temporada no todo, eu tenho a humildade de reconhecer isso. Mas será a minha melhor pós-temporada. Eu tenho certeza absoluta disso. Será a minha pós-temporada dos sonhos. Em termos de produção de conteúdo, em termos de análise, em termos de estar na ponta dos dedos. Eu vou dar um exemplo. Eu fui muito pouco na academia nesse segundo semestre e eu acabei engordando. Momento de vulnerabilidade aqui total para vocês. E isso afeta o mental, sabe? Eu não tô na ponta dos dedos assim, eu não tô no meu melhor possível. E eu preciso estar no meu melhor possível pra responsabilidade que eu tenho. Momento tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas hoje eu vou na academia, eu vou voltar com tudo em janeiro, não só nisso, mas fazer uma pós-temporada incrível para vocês. Esse é o meu compromisso, essa é a minha palavra com vocês. Vai ser um trabalho formidável na pós-temporada. Não existe descanso. Eu vou descansar em fevereiro. Até o Super Bowl, até dia 8 de fevereiro, em loco, no Levi Stadium, graças a Deus, estaremos com tudo e faremos todo o estrago que pudermos. Obrigado a você que me acompanhou nessa temporada de 2025, temporada regular. A gente volta
claro, com transmissão no domingo, jogos do Sport TV 1, tá? GETV tá com Browns e Bengals, pode ser o recorde do Myles Garrett. Aí às 6h25 tem Patriots e Dolphins no Sport TV 1 e o Sunday Night Football é Ravens e Steelers no Sport TV 1 também, tá? Os jogos de sábado eu mencionei algumas vezes. No ano passado foi assim, a ESPN teve jogos de sábado, não teve nada a ver com a mudança da Globo e tal. A questão é que o DAZN teve mais jogos exclusivos para eles venderem pacote, é óbvio, assim que funciona na NFL no mundo inteiro. Então não foi por conta da Globo e tal, não tem nada a ver. Jogos de sábado são da ESPN, meus amigos da ESPN, neste sábado, 2 jogos muito importantes, Tampa e Carolina, que pode ser que dê uma ziquezira aí por conta de classificação, e depois eu falo, por conta do jogo do Saints no domingo, vou falar sobre isso na prévia, e Seattle e São Francisco, valendo a folga da NFC, tá? Esses jogos estão na ESPN no sábado, e no domingo a gente te espera para mais NFL também na Globo. Um beijo carinhoso, fizemos o que podíamos, e até a próxima. Tchau!